Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Meus amigos, o Vasco segue aí monitorando o mercado e dá prioridade para 2 reforços, cara. Vamos falar aqui da busca por contratações. Tem jogador que teve proposta já recusada pelo Vasco. Muita coisa para a gente falar agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o Botafogo nesse próximo final de semana. O Vasco voltando aí a atuar no Campeonato Brasileiro depois dessa longa pausa aí para esse Mundial de Clubes. E nos treinamentos lá no Vasco, durante essa pausa desse Mundial, alguns jogadores foram testados aí pelo Fernando Diniz, e entre eles o Hugo Moura foi testado como zagueiro, segundo as informações do jornalista Bruno Murito, lá do GE. O Fernando Diniz chegou a testar aí o volante na função de zagueiro nos treinamentos recentes do Vasco. O técnico e a direção avaliam que o Vasco está muito bem servido para a zaga e só deve buscar um nome aí, um reforço para a zaga em caso de uma baixa no setor. Como a gente vem falando em alguns dias, que se acontecer a saída do Lucas Oliveira, que está sendo muito especulado no esporte, e também a saída do Luiz Gustavo, que chamou a atenção do Oriente Médio, o Vasco vai ao mercado tentar buscar uma peça de reposição, sem grandes alardes, né, sem grandes jogadores. Vai trazer talvez aí um jogador meia boca, somente para compor o nosso elenco. E ao invés de fazer isso, talvez o Fernando Diniz já esteja planejando utilizar o Hugo Moura como zagueiro, né? Ao invés do Vasco buscar um zagueiro qualquer no mercado, dá uma oportunidade para o jogador que é volante, que deverá perder espaço agora com a chegada do Thiago Mendes, continuar no time titular, mas talvez como um zagueiro, né? Não sabemos o que está nos planos do Fernando Diniz. Ele fez isso muito no Fluminense, recuando o André, que na época era o primeiro volante do Fluminense, jogou várias vezes zagueiro. Se não me engano, até o Martinelli já chegou até a fazer essa função lá no Fluminense, nos tempos que o Diniz era técnico do nosso rival. Certamente era uma coisa que a gente já previa antes do Diniz chegar ao Vasco, né? A gente até falou isso aqui várias vezes no canal, que o Hugo Moura poderia ser um dos caras a serem recuados pelo Fernando Diniz para fazer a zaga, já que naquele momento, antes da chegada do Diniz, a zaga do Vasco estava entregando todo o jogo, principalmente o João Vitor. E com a chegada aí do Diniz, ele ainda não tinha feito esse movimento, essa troca de posição ali do Hugo Moura, e agora pode ser que com essa pausa desse Mundial ele tenha treinado bastante o jogador nessa função. Pode ser que ele ganhe mais minutos, não como volante, e sim como zagueiro, né? E como eu falei, com a chegada do Thiago Mendes, a diretoria entende que o Thiago Mendes é jogador para ser titular do time do Vasco. Pode atuar como primeiro ou segundo volante. O jogador mesmo, no seu desembarque, disse que isso deverá estar pronto daqui 1 ou 2 semanas. Precisa ainda de algum tempo para recuperar uma boa parte física, né? Não chegou 100%, ele mesmo confirmou isso. E pode ser que nesse primeiro jogo aí, nessa volta contra o Botafogo, o Hugo Moura ainda atue como volante. Mas talvez a partir do momento que o Thiago Mendes estiver 100%, ele seja já recuado para a zaga. Aí a gente não sabe qual dos zagueiros talvez perderá um espaço, né? Se vai ser o João Vitor ou se será o Lucas Freitas. Deixa aí nos comentários o que você acha do Hugo Moura podendo jogar como zagueiro, se você acha interessante essa possível nova função do jogador no time do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco recusou aí uma proposta do Volta Redonda pelo empréstimo do atacante GB. O jogador foi sondado aí pelo Volta Redonda. O Volta Redonda fez uma proposta oficial para tentar a sua contratação, porém o Vasco disse que o jogador será utilizado pelo Fernando Diniz nessa temporada e a tendência é que ele seja o reserva imediato do Verratti no Campeonato Brasileiro. O Vasco não dá mostras que irá buscar um outro centroavante no mercado, como a gente já vem até brincando aqui, eu já falei algumas vezes no canal, né, que o nosso ponta-direita titular é o reserva para o Verratti, né, que é o Ryan. E certamente aí o Vasco deverá dar mais minutos ao garoto GB, já que o Fernando Diniz detectou um bom potencial nesse atleta, né, que teve negociações frustradas com o futebol da Turquia no início desse ano, devido aí a uma lesão que foi detectada nos seus exames médicos lá no futebol turco. Ele acabou retornando ao Brasil, voltou para a base, sequer ficou no profissional, e da base ele chamou a atenção do Diniz e agora está de volta aos profissionais do Vasco, que pode ser aí utilizado pelo treinador, e o Vasco recusou esse empréstimo aí ao Volta Redonda, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Além dessa situação, um jogador que chama a atenção do mercado e pode sair do Vasco, a chance é real de saída dele do Vasco, é o lateral direito Pumita Rodrigues. Inclusive tivemos novidades quanto à situação desse jogador. O presidente do Nacional do Uruguai confirmou que tem o interesse em contratar esse atleta,
já que o Nacional do Uruguai não tem nenhum lateral direito disponível no seu elenco. Só o nível que chegou lá ao futebol uruguaio, né? E por isso eles estão mirando aí uma possível contratação do Pumita Rodrigues. Mas a gente sabe que o futebol uruguaio é um futebol falido, que não tem dinheiro para chegar aqui e comprar nenhum jogador do futebol brasileiro, a menos que esse cara saia por empréstimo ou até mesmo de graça. O Pumita Rodrigues, inclusive, pode assinar um pré-contrato com o Nacional ou com qualquer time que ele quiser. Vale ressaltar que o contrato dele se encerra no fim desse ano e o Vasco ainda não renovou o vínculo com o jogador e ele pode sair de graça agora nesse meio do ano, assinando um pré-contrato, só que ele só sai do Vasco no fim do ano. Ele pode assinar agora de graça e só vai sair quando acabar o seu contrato, lá no dia 31 de dezembro. E esperamos aí que, quem sabe, chegue a proposta. Esse jogador não deverá ser titular do Vasco, Paulo Henrique. É um jogador muito superior ao Pumita Rodrigues. Quando o Pumita Rodrigues joga, dá uma diferença técnica brutal ali na lateral direita. E, na minha opinião, é um jogador negociável, sim. É um garoto Paulinho que está surgindo da base, fez um bom estadual nos jogos iniciais, chegou à seleção brasileira de base e depois caiu no esquecimento, né? Ninguém mais lembra desse jogador. É um jogador que pode ser bem potencializado e trabalhado pelo Fernando Diniz, para que ele possa ser um grande ativo do Vasco. Hoje em dia é difícil ter lateral direito de qualidade, né? Esperamos, quem sabe, se o Pumita Rodrigues sair do Vasco, o Vasco dê oportunidades a esse garoto, né? Deixem nos comentários o que você acha dessa possibilidade. O presidente do Nacional confirmou que tem sim interesse em contratar o Pumita. Assim que tiver alguma proposta, alguma novidade, vamos trazer aqui no canal. Bom, enquanto a reforços, o Vasco aí acertou, como todo mundo sabe, a contratação do jogador Thiago Mendes, que já desembarcou no Rio de Janeiro, já foi aí confirmado pelo Vasco a contratação desse atleta. Ainda falta o anúncio oficial, aquele anúncio burocrático ali, uma foto dele com a camisa do Vasco, vestido, depois tendo a apresentação para os jornalistas, para nós torcedores, só que já está tudo certo, né? O jogador será jogador do Vasco e, além dele, o Vasco dá prioridade máxima para contratar pontas. Após a lesão do Adson, a tendência é que o Vasco busque 2 pontas no mercado com status titular. Segundo o Globoesporte.com, a prioridade máxima da diretoria é trazer um ponta esquerda, já que entende que somente Nuno Moreira e David não são suficientes. Ainda tem o Lloyd Augusto que atua por ali. O Vasco tenta buscar um novo ponta para fazer talvez sombra ou até mesmo chegar com um status superior a esses jogadores, que eu acho difícil de o Vasco fazer. Eu acho complicado que o Vasco vai achar no mercado um jogador superior ao Nuno Moreira, principalmente na crise financeira que temos, né? Se o Vasco tivesse dinheiro em uma SAF, investidor na SAF, aí sim a gente podia sonhar com algo grande ali sendo contratado pelo Vasco. Só que isso não deverá rolar e deverá chegar um jogador talvez ali que esteja sem contrato, assim nos moldes do Thiago Mendes. E o outro ponta será um ponta direita, já que com a lesão do Adson, que só volta no ano que vem, o Vasco se viu obrigado a buscar mais um ponta direita no mercado, já que o Benjamin Garré, que foi o último ponta contratado, o Fernando Diniz enxerga que ele não é um ponta direita, em si um meio campista, e esse jogador com ele só vai atuar na meia, não deverá jogar ali como ponta. Não sei se for para quebrar um galho ali, né? Talvez ali no jogo o Vasco precisar de um ponta direita de emergência, utilize o Benjamin Garré naquela região. A posição que o jogador sempre jogou aí na sua carreira, mas também atuou como um meia central, né? Vamos ver o que vai acontecer com esse atleta no Vasco, uma decepção até agora, na minha opinião. Esse jogador chegou com uma grande expectativa, o Vasco investiu mais de 16 milhões de reais na contratação do Benjamin Garré, e ele hoje é um reserva absoluto do Vasco. Não tem chance alguma de ser titular do nosso time, né? Mais uma vez a diretoria do Pedrinho, que na época não tinha o Edmar Lopes, mostrando total incompetência nas suas contratações. E agora, com a lesão do Adson, o Vasco se vê obrigado a buscar mais um ponta direita aí no mercado, já que o contratado, segundo o Fernando Diniz, não é ponta direita, né? Por aí você vê os negócios furados, foram feitos pelo Pedrinho, também ali pelo Marcelo Santana e, claro, o próprio Felipe, que está lá dentro do Vasco e ajuda o Pedrinho nas contratações. E agora, com a chegada do Edmar Lopes, a prioridade dele é mapear bem o mercado, fazer um bom scout, porque ele já trabalhou nessa função, e acertar nos nomes, né? Tanto que ele conseguiu fechar rapidamente a contratação do Thiago Mendes. A gente espera que isso seja feito. Teve um nome especulado, que foi do Alan Minda, só que esse jogador já está sendo especulado em grandes clubes na Europa. O Mônaco da França e o Betis já estão interessados na contratação desse atleta lá no futebol europeu, e o Vasco não tem condição alguma de competir com nenhum clube europeu por contratações, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer. O fato é de que essa é a prioridade, a busca por 2 pontas. O Vasco também ainda tenta buscar um reserva para o Coutinho, e como eu falei, se sair algum zagueiro do elenco, o Vasco pode tentar buscar um zagueiro aí no mercado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.